Eu tenho o prazer de apresentar, então, o Dr. Eduardo Vital, uma referência no assunto. Ele, que é fisioterapeuta pela Universidade Federal de São Paulo, doutor em Ciências da Reabilitação, colaborador da Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de São Paulo, para falar sobre fisioterapia respiratória na ELA, manejo terapêutico e ventilação não invasiva. Dr. Eduardo, seja bem-vindo. Olá, boa Obrigada tarde, por Leila. aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço o convite e é um super prazer estar aqui com vocês, agora à tarde, para conversar sobre a ELA e a fisioterapia respiratória. Então, boa tarde a todos, a Leila já me apresentou, então é um super prazer estar aqui nesse evento hoje e eu vou abordar a fisioterapia respiratória na ELA, manejo terapêutico e VNI. Tá um super desafio aí falar desse universo da fisioterapia respiratória, que é uma área de extrema importância, né, no manejo terapêutico desses pacientes em 30 minutinhos, mas vamos lá que eu vou tentar aqui. Bom, é extremamente importante iniciar essa aula falando sobre a importância da equipe interdisciplinar, né, então a gente tem o paciente de ELA aqui como centro das atenções e temos várias áreas envolvidas e essas áreas, elas se correlacionam, né, então é muito importante, né, a minha área, ela não caminha sozinha, então ela é totalmente dependente de várias outras áreas, então essa interdisciplinariedade é de extrema importância para a gente poder ter o sucesso aí na abordagem terapêutica dos pacientes com ela, né, que é uma doença tão complexa. Bom, então, antes de falar do manejo terapêutico e, enfim, as intervenções terapêuticas, é importante a gente reconhecer no nosso paciente a principal manifestação clínica, que é a fraqueza muscular. Então, a gente tem uma doença do neurônio motor, então a gente tem por N fatores uma degeneração, né, evolutiva desse neurônio motor, que vai afetar os neurônios motores aí responsáveis pela musculatura diafragmática, que é o principal músculo da respiração. Quando a gente fala de musculatura inspiratória, ele corresponde a 70%, né, do processo aí de respiração. Temos também comprometimento dos neurônios motores dos músculos expiratórios, né, então da musculatura abdominal, da musculatura intercostais internas, e da musculatura bulbar, né, musculatura laríngea, musculatura glótica, também que está comprometida. Esse esquema, ele exemplifica todo o comprometimento respiratório, então a fisiopatologia respiratória no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, esses três grandes músculos aí, grupos musculares, né, que estão envolvidos na respiração, eles vão evoluir com fraqueza muscular a ponto de chegar à falência respiratória. Então, a musculatura inspiratória, quando fraca, vai fazer com que esses pacientes apresentem uma dispneia importante, né? Essa dispneia, ela inicia principalmente aos esforços, evoluindo para uma dispneia em repouso. Esses pacientes evoluem progressivamente para uma doença pulmonar restritiva e a falência respiratória. A fraqueza dos músculos expiratórios vai ter uma repercussão direta aí na capacidade de geração de volume para falar, de geração de fluxo para um pico de fluxo de tosse eficaz, né? Esses pacientes evoluem progressivamente com o acúmulo de secreções e acaba caindo aqui na falência respiratória. E a fraqueza dos músculos bulbares, né, que está diretamente relacionada aí com a disfagia, que é a dificuldade para engolir, a disartria, né, dificuldade para falar, que vai ter complicações como aspirações, quadros de malnutrição, evoluindo para quadros de pneumonia e a falência respiratória. Entre os sinais e sintomas respiratórios, a gente tem alguns itens aqui que precisam ser levados em consideração durante a avaliação respiratória desse doente, né? Então, os principais sintomas da insuficiência respiratória, então, a dispneia, né, a dificuldade para falar, a questão da respiração curta e superficial, alterações cognitivas, como alterações de memória e concentração, também estão relacionadas à insuficiência respiratória.
Os sinais clínicos de insuficiência respiratória, e os mais comuns, são a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, a ortopneia, que é a dificuldade de respirar na posição supina, né, deitada de barriga para cima, uso de musculatura acessória, a sincronia entre tórax e abdômen durante a respiração, a questão da sudorese excessiva e perda de peso, e os sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, que é uma complicação comum nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, né, a dor de cabeça pela manhã, logo quando acorda, né, a cefaleia matinal bifrontal, a dificuldade para acordar pela manhã, a sonolência diurna excessiva durante o dia, os frequentes despertares. Então, são sinais e sintomas de hipoventilação alveolar. Dentro desse contexto, é muito importante a gente definir a hipoventilação alveolar, que é a diminuição da oxigenação e o aumento do gás carbônico. Então, ocorre uma hipoxemia secundária à hipercapnia, né? Essa hipercapnia, ela é crônica, então os pacientes, eles são tolerantes, né, a essa tendência ao aumento do CO2, eles acabam evoluindo com uma alcalose metabólica crônica e uma acomodação do centro respiratório. Então, aqui a gente tem uma figura, um esquema, né, do controle ventilatório a nível de sistema nervoso central, e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala das alterações de gases para esses pacientes em relação à administração de oxigênio. Então, esses pacientes apresentam uma hipercapnia crônica, então o controle primário da ventilação, que é pela hipercapnia, ele acaba sendo anulado, e esses pacientes passam a ter o controle da ventilação pelo controle secundário, que é pela hipoxemia. Então, uma vez que esse paciente tende a fazer hipoxemia, né, esse sistema nervoso central, por meio de quimiorreceptores aí localizados em locais específicos, eles entendem essa alteração de gás e mandam uma informação ali por meio dos nervos que vão fazer conexões com esses músculos para aumentar ou diminuir a frequência respiratória, e assim mantendo níveis de CO2 e oxigênio dentro da normalidade. Uma vez que eu administro oxigênio sem ventilar esse paciente, levando em consideração que é um paciente com uma doença puramente restritiva, ou seja, uma doença da caixa torácica, uma doença de músculos respiratórios, eu posso piorar essa hipercapnia, né? Então, é muito importante que essa suplementação de oxigênio seja criteriosa, né? Então, a suplementação de oxigênio, ela deve ser realizada somente em situações de infecção respiratória, ou seja, quando esse paciente apresenta doença do parênquima pulmonar e sempre associado à ventilação mecânica. Dentro da fisiopatologia respiratória, então, quando falamos de musculatura expiratória, a gente vai ter um prejuízo direto no mecanismo de tosse, que é o principal mecanismo de defesa de via aérea. Então, a tosse ela é dividida em 3 fases: uma fase inspiratória, uma fase glótica, né, com fechamento glótico, e uma fase expiratória. Os nossos pacientes, eles vão apresentar comprometimento nas 3 fases, né? Então, ele vai ter uma fraqueza inspiratória que vai limitar a fase pré-tosse, então o paciente não consegue atingir a capacidade pulmonar total. Ele tem uma fraqueza bulbar, onde vai ter o impedimento de fechamento glótico para gerar pressão, né? E a fraqueza expiratória, não tem um músculo expiratório suficiente para mim gerar pressão torácica e acelerar os fluxos expiratórios e assim conseguir eliminar secreções de vias aéreas. Né? Então, baseado na fisiopatologia, a gente precisa fazer uma avaliação muito detalhada desse paciente, né? É impossível a gente tratar um paciente sem a gente reconhecer, né, avaliar essa musculatura, saber qual musculatura está comprometida e qual tipo de intervenção eu vou propor para esse paciente. Então, o objetivo da avaliação respiratória é identificar a fraqueza muscular, né? Ela tem como objetivo também acompanhar a evolução da doença respiratória e também definir aí qual será a intervenção. É muito comum, principalmente nas redes sociais, nos grupos, né, o paciente perguntar: estou com problema X, o que eu faço? Né, e a gente sempre pergunta: fez o teste tal?
avaliou tal coisa, então a avaliação respiratória, ela direciona a gente para a melhor conduta terapêutica para aquele momento da doença. A frequência das avaliações, a gente recomenda a partir do diagnóstico e a cada 3 meses, que é um tempo em que a gente observa a progressão dos sinais e sintomas, e é um tempo em que a gente observa também deteriorização da função pulmonar. Então, esse paciente precisa ser acompanhado a cada 3 meses. Essa figura, ela é muito bacana, ela é de 2018, e ela demonstra quais os testes respiratórios, né, de função respiratório, é mais sensível em determinado momento da doença. Então, de acordo com os achados de sintomas e clínico desse paciente, a gente pode classificar ele em moderado, severo ou leve. Né? Quando a gente fala do paciente leve, com uma fraqueza muscular leve, com ausência de sinais e clínica respiratória, né, os testes de pressões respiratórias e pico de fluxo de tosse, eles podem ser mais sensíveis para esse perfil de paciente. Né, para o paciente que evolui e apresenta sinais e achados clínicos moderados, os testes de volume, né, ou seja, capacidade vital forçada, capacidade vital lenta, eles são mais sensíveis para esse perfil de paciente, e para o paciente com comprometimento grave, um comprometimento severo, a avaliação de gases é mais importante, acaba sendo mais sensível, né? Então, a avaliação de gás carbônico e a avaliação da oxigenação. Os testes de prova de função pulmonar, eles também, como eu disse até agora, eles acabam direcionando a gente para o tratamento adequado. Né, nesse mesmo artigo, a gente tem uma figura também bem interessante, né, que dá um panorama geral dos testes respiratórios e da proposta terapêutica, a grosso modo, né, e medidas terapêuticas aqui não invasivas. Então, a gente tem o quadrante verde, né, onde a gente tem o diagnóstico do paciente e ele abre como um guarda-chuva, né, então, avaliar esse paciente do ponto de vista de testes de prova de função pulmonar, capacidade vital forçada, capacidade vital lenta, capacidade vital e oximetria de pulso. Né, eu posso dividir aqui para avaliação da musculatura inspiratória a capacidade vital forçada, de forma indireta, o SNP, que como se fosse a pressão inspiratória máxima, né, então o teste de Fungar, e o ultrassom diafragmático, mas é um recurso aqui de pouco acesso, né. E para avaliar a musculatura expiratória, pressões expiratórias máxima e pico de fluxo de tosse. Né? Esse paciente deve ser avaliado a cada 3 meses. Quando eu passo para o quadrante vermelho, eu estou falando do tratamento. Então, levando em consideração a avaliação dos músculos inspiratórios, eu preciso considerar a indicação e o tratamento e os recursos relacionados à pressão positiva, né, a ventilação mecânica não invasiva. Quando eu falo de musculatura expiratória, eu tenho que pensar diretamente no tratamento e considerar mecanismos de auxílio à musculatura ex, né, então, tosse manualmente assistida, tosse mecanicamente assistida, e outros recursos aqui, como o VEST, que é um recurso, um colete vibratório aí, que ajuda na mobilização de secreções, né. Entre essas duas intervenções, a gente tem a fisioterapia respiratória e a técnica de empilhamento de ar, né, por meio de um ressuscitador manual, mais conhecido como o AMBU. Aquele paciente que tem uma resposta fraca, né, a todas essas intervenções, é um paciente que a gente precisa considerar a traqueostomia. Dentre os exames aí de prova de função pulmonar, eu vou citar os mais importantes, né, por conta do nosso tempo, e um deles é a espirometria. Então, a espirometria é o exame que avalia a quantidade de entrada e saída dos pulmões, ela pode ser feita de forma lenta, de forma forçada, e ela tem como objetivo o diagnóstico da restrição ventilatória, né, então a gente tem um paciente com uma doença neurológica de base, né, uma doença neuromuscular, então a gente espera que esse paciente tenha uma doença pulmonar restritiva, né, isso também não impede de ser um paciente tabagista, enfim, um paciente que tem alguma doença pulmonar obstrutiva, mas o que a gente espera é a restrição ventilatória, ela vai quantificar esses distúrbios, então, se é leve, moderado ou grave, e a espirometria, ela é parte integrante da avaliação,
né? Então, a avaliação, ela é um conjunto de testes de prova de função pulmonar associado à avaliação clínica do paciente. Dos índices espirométricos, então, a capacidade vital forçada, que vai refletir a restrição ventilatória, é o mais importante nesse exame, né? E aqui eu tenho a representação gráfica de uma espirometria de um paciente, que é a linha vermelha, comparado ao predito dele, ao que ele deveria fazer, né? Ou seja, o basal dele, que é a linha pontilhada azul. Então, eu tenho uma curva de volume e tempo, né? Então, a gente consegue observar a redução desse volume pulmonar, e eu tenho aqui uma curva de fluxo-volume, e eu consigo ver a redução importante desse fluxo respiratório. Então, como eu disse, né, a espirometria, ela é parte integrante da avaliação, ela permite a detecção do declínio respiratório e é um teste sensível às mudanças. Ele é um preditivo de hipoventilação alveolar e de sobrevida do paciente, né? A gente tem como valor de 50% como um valor de corte para várias tomadas de decisões, né? E abaixo de 50% da capacidade vital forçada, a insuficiência respiratória ela pode ser iminente. Tá? Então, existem alguns estudos que demonstram que esses pacientes apresentam hipoventilação alveolar com capacidade vital forçada maior do que 50%. Então, a gente precisa ficar bem atento também para esses pacientes. Os pacientes de ELA, eles vão apresentar uma queda mensal de 3,5% de capacidade vital forçada, né? Como eu disse, é uma avaliação que vai auxiliar aí a traçar cuidados e condutas terapêuticas, né? O volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele é útil para identificar a obstrução pulmonar, mas ele é pouco acrescenta na avaliação respiratória do paciente com ela, né? Se não for um paciente que tem uma comorbidade respiratória associada. Então, muitas vezes os nossos pacientes são encaminhados para laboratórios de espirometria, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado. Às vezes o que a gente está querendo investigar é somente a restrição, e esse paciente é submetido a muitos testes, faz teste com pós-broncodilatador, enfim, o paciente vai, cansa, acaba que não tendo um resultado tão satisfatório. A medida ela é objetiva e ela é fácil, né, de ser realizada, só que a gente tem que tomar também bastante cuidado com os testes falsos, né, que acontece principalmente com os pacientes bulbares, né, por uma fraqueza mais alta, musculatura de boca, né, os pacientes são incapazes, às vezes, de abrir a boca, de fazer a prensa do bucal, então a gente precisa adaptar, né, fazer o teste com uma máscara, com borda inflável, coisas que nos laboratórios de prova de função pulmonar acabam que não fazendo, porque eles acabam seguindo rigorosamente os critérios de aceitação e aceitabilidade da espirometria de acordo com o consenso. A capacidade vital lenta, ela é mais tolerada para os pacientes bulbares, e essa medida, ela tem uma forte correlação com a capacidade vital forçada. Um outro ponto importante aqui da espirometria é que ela deve ser realizada com o paciente na posição sentado e na posição supino. Por quê? Os pacientes apresentam fraqueza muscular exclusiva do diafragma, né? Esse músculo fraco, ele apresenta algumas desvantagens mecânicas quando o paciente está na posição supina. Então, a gente tem ação da gravidade, né, sobre o tórax e o abdômen. Eu tenho um músculo fraco, que ele não tem apoio das vísceras abdominais, como quando a gente está sentado, que eu tenho apoio das vísceras abdominais, e eu tenho uma excursão, né, crânio-caudal dessa musculatura mais eficaz, né, eu acabo oferecendo essa vantagem para o diafragma, coisa que não acontece quando eu estou na posição supina. Então, o diafragma não tem esses apoios para uma melhor excursão, e quando esse paciente apresenta uma redução maior do que 25%, desculpa aqui o sinalzinho está ao contrário, uma queda maior do que 25% da medida de capacidade vital forçada de supino em relação à posição sentado, já é um indicativo de paralisia diafragmática nessa posição. Um outro ponto importante da espirometria aqui é em relação à gastrostomia. Então, a atuação do fisioterapeuta respiratório,
na indicação da gastrostomia, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem qual que é o papel do profissional nessa tríade de indicação. Então, a gente tem a área da nutrição, que vai fazer a indicação da gastrostomia quando esse paciente apresenta uma perda de peso importante. A gente tem a atuação das fonos, né, da fonoaudiologia, que vai estar avaliando a disfagia desse paciente, em determinado momento indicar uma via alternativa de alimentação, e a fisioterapia respiratória, que atua na segurança da indicação do procedimento, né? Então, a gente pode dividir os pacientes aqui em 3 grupos para a indicação da gastrostomia. Então, aqueles pacientes que apresentam uma capacidade vital forçada em torno de 50%, lembrando que quanto mais precoce a gente indicar a gastrostomia, melhor para esse paciente, né? Existem alguns estudos que falam da sobrevida, né, desses pacientes que é menor após a gastrostomia, mas a gente vai ver o estudo ao fundo, a gente vê que esses pacientes já eram graves, né, quando eles foram fazer a gastrostomia. Então, é muito importante essa indicação precoce do procedimento. Então, antes dos 50%, eu tenho um baixo risco, né, para fazer o procedimento. Para aqueles pacientes com capacidade vital forçada menor que 50%, até 30%, eu tenho um moderado risco. Nesse momento, a gente precisa ter uma avaliação anestésica, precisa ter uma equipe de gastro com expertise nesse perfil de paciente, para garantir que o procedimento seja feito rápido, com o mínimo de sedação possível, e o suporte ventilatório, quando necessário, por meio de máscara nasal, né? Então, os pacientes, eles são submetidos a uma gastrostomia por meio de uma endoscopia. Então, eles são sedados, e aí que está o perigo do ponto de vista respiratório. E os pacientes com uma capacidade vital forçada menor do que 30%, eles têm um alto risco. Ou a gente contraindica a gastrostomia, a gente vai partir para uma outra via alternativa de alimentação, mas ainda assim, nesse caso, a gente precisa correlacionar essa capacidade vital forçada com a clínica do paciente e partir aqui para essa risco moderado, né? Então, por exemplo, aquele paciente, um paciente bulbar importante, com uma fraqueza importante dos músculos bulbares, e que realiza o teste com bastante dificuldade, mas é aquele paciente que fica deitado na posição horizontal sem nenhum desconforto, é aquele paciente que não tem queixas de hipoventilação alveolar, então a gente precisa considerar a gastrostomia para esse perfil de paciente. Uma outra medida e de muita importância é o pico de fluxo de tosse, né? Aqui entra também a questão do custo do recurso, né? Então, é um custo baixo, né, de fácil acesso, a gente consegue fazer esse teste aqui à beira-leito, na casa do paciente, no consultório, no ambulatório. Então, eu recomendo que todos os fisioterapeutas tenham na bolsa um PicFlow para avaliar o pico de fluxo de tosse. Se você não tem acesso a uma espirometria, uma ventilometria, aqui você já consegue extrair muitas informações a partir do resultado do exame, né? Então, pico de fluxo de tosse, quando maior que 160 litros por minuto, pico de fluxo de tosse superior a 160 litros por minuto são necessários para remoções de secreções, e toda vez que esses pacientes apresentam pico de fluxo de tosse inferiores a 270 litros por minuto, eu preciso de uma intervenção terapêutica, seja ela manual, seja ela mecânica. Essa tabela aqui demonstra os valores de normalidade, né, para os pacientes, do ponto de vista de risco, tá? Então, o paciente adulto com pico de fluxo de tosse entre 360 a 840 litros por minuto, a gente classifica esse paciente com uma tosse eficaz, ou seja, paciente sem risco nenhum, risco zero. Na faixa amarela, eu tenho 2 perfis de paciente. Então, eu tenho o paciente com pico de fluxo de tosse de 270 a 360 litros por minuto, onde esse paciente tem uma tosse fraca, e aqui eu fico em alerta para uma possível indicação terapêutica de auxílio à tosse, mas ainda é aquele paciente que consegue tossir, que consegue remover secreções, ele tem um baixo risco.
né? E os pacientes com pico de fluxo de tosse de 160 a 270, que também é classificado como uma tosse fraca e já apresenta um médio risco para aspiração. Esse paciente, ele precisa ser orientado do ponto de vista de recursos de auxílio à tosse. E os pacientes com pico de fluxo de tosse menor do que 160 litros por minuto. É o paciente com uma tosse ineficaz, com risco grave de aspiração, e esse paciente precisa ser orientado em relação a recursos mecânicos de tosse. E dois recursos aqui de extrema importância, né, para avaliação de função pulmonar desses pacientes, que é a oximetria de pulso e a capnografia. Né, a capnografia é o padrão ouro para avaliação de hipoventilação alveolar, né, mas infelizmente é um recurso pouco disponível para os nossos pacientes. Então, é um recurso para avaliar os níveis de CO2, né, no sangue do paciente. Valores em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio é a normalidade. Quando estão acima de 45 milímetros de mercúrio, a gente fala que esse paciente está com hipercapnia. Quando isso acontece durante o dia, né, ou seja, aquele paciente que foi para o consultório no meio da tarde, você avalia a capnografia, ele está com CO2 alto, esse paciente está numa fase tardia da hipoventilação, ou seja, ele está hipoventilando também durante o dia. Então, muito provável que à noite ele está muito pior. E a oximetria de pulso, né? Diferente dos nossos pacientes pneumopatas, onde a gente tolera saturações de oxigênio, por exemplo, inferiores a 90%, os nossos pacientes com doença neuromuscular, e aqui no caso, os pacientes com ela, a gente não tolera saturações inferiores a 95%, né? Ou seja, se o paciente está saturando menos do que 95, algo está acontecendo, né? Esse volume baixo está gerando microatelectasia, então eu estou diminuindo a área de troca gasosa, esse paciente está hipoventilando, ou esse paciente está com presença de secreções em vias aéreas aí que está dificultando a troca gasosa. Então, uma vez identificado, né, então entendendo a fisiopatologia respiratória, identificado quais grupos musculares estão comprometidos, a gente vai partir para o tratamento, né? O tratamento, ele é um conjunto, as técnicas, elas acontecem simultaneamente, de forma didática, a gente apresenta como tratamento dos músculos inspiratórios, tratamento dos músculos expiratórios, tratamento dos músculos bulbares, mas as coisas, elas acontecem juntas, né, elas caminham juntas. Então, uma das principais intervenções aí na musculatura inspiratória é o recrutamento alveolar, né, então o recrutamento alveolar acontece por meio de técnicas de insuflações pulmonares, tem como objetivo prevenir microatelectasias ou atelectasias, né? Então, regiões dos pulmões, principalmente nas regiões basais, onde por conta dessa diminuição de volume pulmonar, acabam recebendo menos ar e acabam que tendo menos função do ponto de vista de troca gasosa, retrações musculares da caixa torácica, prevenções de infecções respiratórias e deformidades torácicas. Uma forma de fazer o recrutamento alveolar é por meio do empilhamento de ar, ou air stack, estaqueamento aéreo, né, são sinônimos. A gente, por regiões aí, a gente acaba utilizando nomenclaturas diferentes, mas é a mesma coisa. Então, o empilhamento de ar, ele pode ser feito por meio de um ressuscitador manual, por meio do ambu, por meio de ventiladores volumétricos, por meio da máquina da tosse, por meio da respiração glossofaríngea. Ela tem como principal objetivo aumentar a capacidade de insuflação máxima, né, ou seja, atingir volumes superiores à capacidade vital, né, ao basal do paciente, e tem como benefícios, né, auxiliar a tosse, melhorar a complacência pulmonar e a complacência da caixa torácica, otimizar a fala. Para os pacientes que não colaboram, ou para os pacientes demenciados, né, os pacientes que apresentam demência frontotemporal, a gente utiliza a técnica de insuflação passiva, né, então é um pouquinho diferente da técnica de empilhamento de ar, eu vou ilustrar melhor na frente com o vídeo, né, mas é uma técnica que vai auxiliar com aumento do volume corrente, promover fluxo turbulento na via aérea, e com isso auxiliar na remoções de secreções, e também auxiliar aí na questão de circulação de volume pulmonar aí nos pulmões.
Então, o empilhamento diário, ele deve ser realizado diariamente, né? A gente recomenda que esse treinamento seja feito 3 vezes ao dia, 10 repetições em cada período, e o número de insuflações vai depender do tamanho da caixa torácica desse paciente, do tamanho dos pulmões. Mas, normalmente, é em torno de 3 a 5 insuflações. O paciente pode realizar a técnica de forma independente. E aqui eu tenho um exemplo da técnica de empilhamento diário de um paciente que tem a glote preservada, então o paciente recebe as insuflações, então ele tem abertura e fechamento glótico com aprisionamento do ar, né? Então o paciente atinge a capacidade de insuflação máxima, né? O paciente exala depois que ele realiza a técnica, né? E aí eu consigo medir o quanto que esse paciente aumenta de capacidade vital com a técnica. É uma medida indireta de complacência do sistema respiratório, né? E ela reflete a integridade da glote, né? Então, se eu tenho um paciente com uma capacidade vital, digamos que em torno de 50%, menos 30%, eu faço empilhamento diário, e ele reproduz um outro teste a 30%, eu posso ter um problema glótico ali, né? O paciente não está conseguindo fazer o empilhamento, né? Ou se ele tiver inferior. Agora, aquele paciente que, por exemplo, tem uma capacidade vital em torno de 30%, eu faço empilhamento diário, repito a manobra, né? O teste, e esse paciente aumenta para 60%, eu tenho uma glote aí relativamente preservada. E aqui, um exemplo da insuflação passiva. Quando a gente fala da insuflação passiva, a gente não vai falar de capacidade de insuflação máxima, tá? Então, capacidade de insuflação máxima, a gente tem que pensar sempre na função glótica. A insuflação passiva, eu vou vedar as válvulas do ambu, né? Então, eu vou fazer um sistema fechado, porque eu não quero perder volume de ar para esse paciente que não tem uma glote preservada ou que tem dificuldade de entender o teste. Então, a gente tem vários modelos de ambus, mas e cada um tem a sua válvula ali específica. Nesse caso aqui, eu tenho a válvula de segurança e a válvula exalatória. Eu vou vedar essa válvula e vou gerar pressão positiva para gerar volume nesse pulmão, com as válvulas ocluídas e insuflações um pouco mais rápidas. Sempre vencendo a anterior, mantém esse ambu pressurizado para mim poder manter o pulmão desse paciente pressurizado. Aqui no vídeo eu consigo ver o tórax armando e ficando lá no alto, né? E depois, quando eu solto o ambu, eu consigo ver esse tórax descendo, certo? Então, aqui eu estou falando de capacidade de insuflação pulmonar, certo? Uma outra medida aqui de tratamento para os músculos inspiratórios, e é uma conduta de extrema importância, é a ventilação mecânica não invasiva. Então, aqui eu listei vários benefícios para o paciente com esclerose lateral amiotrófica em relação à ventilação não invasiva. Né, a ventilação não invasiva é a oferta de pressão positiva para esse paciente, ela pode ser também negativa, mas a mais comum é a pressão positiva, por meio de uma interface entre o paciente e a máquina, que pode ser uma máscara nasal, uma máscara facial total, uma peça bucal. Então, é a ventilação mecânica na ausência de uma cânula de traqueostomia ou um tubo endotraqueal. Para os pacientes com ela, a gente vai ter alívio da dispneia, melhora do sono, melhora do desempenho cognitivo, descanso dos músculos respiratórios, redução do gasto energético, melhora da permeabilidade das vias aéreas superiores, melhora da troca gasosa, consequentemente, melhora e tratamento dos sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, melhora da complacência pulmonar, o uso da ventilação não invasiva previne infecções respiratórias, retarda a deteriorização da função pulmonar. Então, os pacientes, quando iniciam o uso de VNI, os testes de prova de função pulmonar tendem a cair de forma menos acentuada, melhora da qualidade de vida e melhora da sobrevida. Né? A melhora da sobrevida é um capítulo à parte aqui, né? Porque tudo que nós fazemos para o nosso paciente é sempre visando um aumento de sobrevida, então a gente quer que esses pacientes vivam mais,
né, e a gente quer que esses pacientes tenham qualidade de vida, né, então, em relação ao uso da VNI, a melhora da sobrevida, ela chama atenção porque esse recurso, ele traz uma sobrevida superior ao tratamento medicamentoso disponível, né, então existem vários estudos que demonstram aumento da sobrevida que varia entre 7 meses a 20 meses, né? A gente sabe que, por exemplo, o Riluzol, que é uma medicação disponível para os pacientes, tem um aumento de sobrevida de 3 a 4 meses, né? Alguns estudos mostram esse aumento, essa melhora da sobrevida em 61%, né? Quando os pacientes aderem à ventilação com a prescrição de mais de 4 horas de uso, né? E depende muito dos pacientes bulbares e não bulbares. Então, esses pacientes, eles acabam se diferenciando aí, também por conta de adaptação ao recurso. E os pacientes que toleram melhor a ventilação mecânica não invasiva apresentam redução no declínio aí da capacidade vital forçada, o que faz eles terem uma maior sobrevida. Hoje existe uma portaria federal que dá direito a todos os pacientes de ELA serem assistidos, né, no domicílio, com esse recurso de ventilatório não invasivo, e a indicação da ventilação mecânica não invasiva clássica, né, então, o paciente que apresenta sinal ou sintoma de hipoventilação alveolar, associado a um desses critérios fisiológicos, ou seja, uma capacidade vital forçada inferior a 50% do predito, saturação de oxigênio menor que 88% por 5 minutos consecutivos, ou 50% do tempo total do sono ou mais, com a saturação menor do que 95%, uma PaCO2 maior ou igual a 45 milímetros de mercúrio e uma PI menor do que 60 centímetros de água, né, a gente vai indicar a ventilação mecânica não invasiva. Eu coloco aqui em vermelho os sinais e sintomas de hipoventilação, porque eles são soberanos à indicação. Então, o paciente pode ter uma capacidade vital forçada superior a 50%, se ele tem sinal e sintoma de hipoventilação, a gente vai instituir a VNI, né, a gente está tratando o paciente, a gente está tratando os sintomas dele, a gente não está tratando um número, né, um teste. Existe uma tendência à indicação da VNI de forma mais precoce, né, até mesmo antes da hipoventilação alveolar. Então, alguns estudos aí demonstram a indicação da VNI com pacientes com 70% de capacidade vital forçada, 80%. Esses estudos, eles sugerem que ocorre uma redução do declínio respiratório quando instituída a VNI, né, por conta de diminuição desse trabalho respiratório, desse gasto energético, desse esforço adicional. Melhora da sobrevida quando iniciado com mais de 80%, mas, por exemplo, nesse estudo aqui de 2018 de Vitaca, ele não conseguiu confirmar, porque o grupo controle também, né, o grupo controle seria o grupo que recebeu a VNI com critério de 50%. Eles também apresentaram uma melhora na sobrevida. Na prática, o que a gente observa? A gente observa que os pacientes, quando assintomáticos, eles apresentam uma menor adesão ao uso da VNI, né? Então, aquele paciente que a gente tenta instituir a ventilação não invasiva com ausência de sintomas respiratórios, eles tendem a ter uma adesão menor dos pacientes que têm sintomas respiratórios, né? O paciente entende que ele não está precisando, ele não vê melhora com o uso da VNI, né? Então, não é aquele paciente que está dormindo mal, e aí ele usa, e aí ele passa a dormir bem, né? Não, é o paciente que já dorme bem, então ele tem uma adesão menor do que os outros pacientes. Em relação à indicação da ventilação mecânica invasiva, né? Então, quando indicar a ventilação mecânica invasiva, ela é o último recurso para esses pacientes, né? Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, então, equipamentos, ventiladores para cada momento da doença, interfaces, vários modelos de interfaces, né? E o manejo clínico, né? Então, a expertise do profissional em estar atuando, em estar oferecendo o que esse paciente precisa, também conta muito. Então, hoje a gente tem tudo isso para favorecer com que esse paciente permaneça cada vez mais na ventilação mecânica não invasiva, né? A gente tem N motivos para isso, né? Então, a ventilação não invasiva
tem muitas vantagens em relação à ventilação mecânica invasiva. Mas, em algumas situações, infelizmente, a gente, para garantir a qualidade de vida, enfim, garantir que esse paciente fique bem, a gente precisa indicar a traqueostomia. Em que situação? Então, eu tenho aquele paciente, o bulbar muito grave, né? Até aqueles pacientes que iniciam com sintomas bulbares são pacientes que têm capacidade, eles têm condição de ter a experiência da ventilação não invasiva. Então, em média, esses pacientes, quando iniciam o uso da ventilação não invasiva, eles permanecem aí em uso não invasivo por pelo menos 2 anos até a indicação da traqueostomia. Né? Então, os pacientes bulbares, aqueles pacientes com uma disfagia muito grave, então tem uma fraqueza de musculatura bulbar muito acentuada, com desabamento ou obstrução de via aérea, eu vou pensar na traqueostomia para esse paciente, né? Então, aqueles pacientes que não conseguem manter a proteção de via aérea, né? Os pacientes que apresentam muita cialorreia, muitas aspirações, então broncoaspirações de repetição, né? Então, aquele paciente que infecta 2 ou mais vezes no intervalo de 1 ano, a gente precisa considerar a ventilação mecânica invasiva por meio da traqueostomia, né? E quando falha a ventilação não invasiva, então eu estou com melhor equipamento, eu estou com a estratégia ventilatória mais adequada, eu estou com a interface recomendada para o paciente, e mesmo assim é um paciente que eu não consigo ventilar, né? Um paciente que ele não tem uma resposta positiva à ventilação não invasiva, eu vou considerar a traqueostomia. Em relação às interfaces da VNI, então a gente tem as interfaces nasais, faciais, as faciais totais, cada uma tem a sua indicação, cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? A peça bucal, que é um recurso muito interessante para esse perfil de paciente. Em relação à máscara nasal, em relação à vantagem, é uma máscara mais confortável, ela facilita a comunicação e a alimentação, ela permite aspirações de via aérea superior, né, de cavidade oral, né, e o paciente precisa manter a boca fechada. A desvantagem dessa máscara é o escape oral, resistência das narinas ao fluxo de ar e intolerância a altas pressões. Quando eu falo de uma máscara facial ou máscara oronasal, a vantagem é que permite que o paciente mantenha a boca fechada, é a máscara de escolha aí na resolução da insuficiência respiratória aguda, e ela é indicada principalmente para o período do sono. E como desvantagem, é uma máscara que tem um maior espaço morto, tem dificuldade aí os pacientes de se comunicar, de se alimentar, e muitos pacientes apresentam claustrofobia. Né? Com a minha experiência clínica e contato com esses pacientes, eu entendi que desde o início, né, quando eu instituo a VNI, eu já preciso adaptar esse paciente a 2 modelos de máscaras. Né? Então, normalmente, os pacientes, quando iniciam o uso da VNI no período noturno, a máscara de escolha, na maioria das vezes, é a oronasal, porque os pacientes vão manter a boca aberta, eu preciso garantir que esses pulmões sejam ventilados e não tenha tanto escape de ar oral, então eu instituo com a máscara facial, e no futuro eu posso precisar que esse paciente utilize uma máscara nasal. Então, quando esse paciente aumenta o número de horas, então ele cria uma dependência maior da ventilação não invasiva e passa a utilizar durante o dia também, é muito melhor que eu garanta com que esse paciente tenha uma comunicação adequada, que ele consiga comer por boca e eu não tenha prejuízo na ventilação. Então, desde o início da instituição da VNI, o interessante é a gente introduzir 2 modelos de máscaras. Quando a gente fala de adaptação, é muito importante essa questão da máscara, para a gente não ter um problema, um fator limitante do sucesso da ventilação não invasiva. Né? Então, evitar o menor escape de ar possível, com a menor compressão da pele, para a gente evitar, né, as escaras, as úlceras de pressões aí na face do paciente. Grandes vazamentos, então se eu tolero um vazamento muito além do que os equipamentos compensam, eu vou ter déficit na ventilação, então esse paciente vai receber menos volume de ar do que ele deveria receber, e eu posso causar assincronia,
né? Então, essa ventilação não ficar confortável. E grandes compressões de pele, então, normalmente, quando a gente usa pressões superiores a 25 centímetros de água, vão gerar essas lesões, né? Essas ulcerações cutâneas, esse desconforto e essa intolerância. Então, aqui a gente precisa ter conhecimento e indicar para os pacientes aí protetores para máscaras de ventilação não invasiva e redobrar os cuidados com a pele. Né? Então, das complicações da VNI, as lesões de pele, a rejeição, mal-estar ou claustrofobia e a distensão gástrica. Todas essas complicações, elas são facilmente reversíveis, né? Então, não são complicações que justifica eu dizer que a VNI faliu e que eu indico a traqueostomia para o meu paciente. Então, aqui a gente precisa de uma abordagem interdisciplinar, né? Então, em relação à distensão gástrica, procurar investigar o que esse paciente está comendo, se tem alguma coisa que está favorecendo, né, gases, conversar com o médico se tem a possibilidade de alguma medicação para reduzir isso. O paciente, quando ele tem a gastrostomia, eu consigo tirar o ar por meio da gastrostomia, então a gente tem vários recursos aí para poder driblar essas complicações. Em relação aos circuitos de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, a gente tem 3 tipos de circuitos para alguns tipos de ventiladores, né? Então, a gente tem o circuito simples com válvula de fuga, né? Tanto para máscara, para ventilação não invasiva como a invasiva, né? Para o paciente traqueostomizado. Eu tenho o circuito simples com válvula ativa. Então, nesse caso, quando eu uso a não invasiva, eu preciso usar uma máscara não ventilada, não é muito comum, mas existem pacientes que utilizam. E para o paciente traqueostomizado também é recomendado. E eu tenho o circuito duplo, né? No caso, se eu uso a máscara, também é uma máscara não ventilada, então é uma máscara sem válvula de exalação. E para o paciente traqueostomizado, aqui eu tenho um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Qual que é o circuito que é superior ao outro? Cada um tem a sua característica, né? Os estudos, eles não demonstram nenhuma superioridade de um circuito em relação ao outro, né? A gente sabe que a monitorização para esse tipo de circuito, o circuito com válvula ativa, ou o circuito duplo, a monitorização do ventilador, ele acaba sendo um pouco mais real, um pouco mais fidedigno, né, do que o circuito com a válvula de fuga. Mas os pacientes vão bem com todos os tipos de circuitos. Então, esses pacientes vão evoluir do ponto de vista de hipoventilação alveolar no período noturno, principalmente durante o sono REM. Essa hipoventilação, ela se estende para todas as fases do sono, então o paciente se torna dependente do uso de VNI no período noturno. Com a evolução da doença, a hipoventilação, ela acaba acontecendo também durante o dia, então esse paciente passa de ventilação mecânica não invasiva, dependência noturna para intermitente diurna, então em alguns períodos do dia ele vai utilizar a ventilação mecânica, e esse paciente, quando evolui para um quadro mais grave, ele vai passar a utilizar a ventilação mecânica não invasiva no período integral, né? Então ele passa a usar 24 horas. Aqui a gente tem as indicações dos equipamentos, né? Então dos ventiladores. Isso é de extrema importância e a gente vê muito pacientes ventilando por aí em equipamentos inadequados, né? Então, para a segurança do paciente, a gente precisa reconhecer qual que é o equipamento para qual momento da doença, né? Então, para os pacientes que fazem uso de ventilação não invasiva por menos de 8 horas no período noturno e não são dependentes, ou seja, aquele paciente que acabou a energia, ele vai dormir aquela noite sem BiPAP, sem problema algum, né? Eu vou recomendar os biníveis, então são equipamentos mais simples, não tem bateria, né? São equipamentos que limitam a pressão até 30 centímetros de água, né? Uma vez que esse paciente evoluiu e passou a dependência noturna e uso intermitente diurno, ou seja, ventilação não invasiva, em torno de 8 a 16 horas, eu vou utilizar os ventiladores também biníveis, mas são ventiladores um pouco mais robustos, né? Ou seja, eles têm um limite de pressão superior a 30, ventilam até 40, 50 centímetros de água de pressão. São ventiladores que têm uma bateria, autonomia de bateria também. Então, o paciente evoluiu com piora do quadro,
passou a utilizar a ventilação não invasiva por mais de 16 horas, ou os pacientes traqueostomizados, a gente já tem que utilizar os ventiladores de suporte à vida, né? Isso é recomendação segundo o ISO aqui. Dos modos ventilatórios, estratégias ventilatórias, então, a opção de ventilação para esses pacientes são os biníveis, né? Ou seja, eu vou trabalhar com uma pressão positiva inspiratória na via aérea, que é o IPAP, uma pressão positiva expiratória na via aérea, que é o EPAP, então a redução da pressão para esse paciente poder exalar. A diferença entre o IPAP e o EPAP é a pressão de suporte, então o quanto eu estou dando de auxílio para o paciente, e o que esses equipamentos têm é o rise time, ou tempo de aumento, né, que é a entrega do fluxo, a velocidade com que esse ar entra, que vai refletir muito o conforto do paciente para estar ventilando a 2 níveis de pressão. Essa tabela aqui, ela é muito interessante para a gente ter como um norteador aí em relação aos parâmetros ventilatórios, né? É um artigo recente, de 2019, e ele traz algumas dicas. Não existe uma receita de bolo em relação a parâmetros ventilatórios, cada paciente é um paciente com as suas características, né? Então, a gente leva muito em consideração a característica corpórea desse paciente para estar parametrizando esse equipamento, mas aqui tem alguns pontos importantes que a gente pode partir deles, né? Então, modo ventilatório, então, modos a pressão e modos assisto controlado, ou seja, eu preciso de frequência respiratória de backup para esse perfil de paciente, né? Eu tenho como iniciar por um período de adaptação e qual que é o alvo, né, para iniciar essa ventilação, e a partir daí, conforme vai evoluindo, eu vou evoluindo também com os ajustes, né, a respiração é dinâmica, né, é muito comum o paciente vir, ajustar o ventilador, ele ir embora e ele nunca mais voltar, eu ver esse paciente daqui 1 ano e ele tá com o mesmo ajuste, né, isso não pode acontecer, esse ajuste ele é dinâmico, a doença ela é evolutiva, então a doença ela caminha e a necessidade, a demanda ventilatória desse paciente também muda, né? Então, em relação ao IPAP, então, a pressão de suporte, desculpe, em relação à pressão de suporte, a diferença do IPAP para o IPAP, para iniciar em torno de 4 a 6, para adaptação desse paciente, então, normalmente a gente inicia para adaptar esse paciente com IPAP de 10, oi? Eduardo, infelizmente, nós estamos estourando um tempo, vou pedir para tu dar uma aceleradinha. Eu sou suspeita para falar, tô adorando, todo mundo tá adorando, mas a gente tem que tentar acelerar um pouquinho, tá? Tá joia, vou correr aqui. Quanto tempinho? Mais 5 minutos? No máximo, a gente já passamos 16 minutos. Tá joia, desculpa, vou acelerar aqui. Então, essa tabela é muito importante aqui para a gente ter como início dos parâmetros ventilatório e o alvo em relação ao IPAP, EPAP, frequência respiratória, né? Outro modo de ventilar o paciente é utilizando o modo AVAPS, onde eu ventilo o paciente com IPAP máximo e mínimo e um volume corrente mais constante, diferente de quando eu ventilo com uma pressão mais fixa, né? E esse volume ele é mais variado. Modo ventilatório com peça bucal é um recurso muito interessante para aqueles pacientes que passam a ventilar 24 horas, então eu acabo tirando a interface, então eu acabo minimizando as complicações aí do uso da interface por 24 horas. Então, aqui um videozinho que eu vou só colocar, só para poder ilustrar, então, o paciente usando a peça bucal, então ele fala, ele busca o volume aqui na peça bucal, né, e aí ele consegue ter fluxo para falar e não fadigar. Certo? Aqui é um treinamento, então, para esses pacientes eu posso iniciar o treinamento com empilhamento de ar, né, posso fazer o vedamento do nariz aí. Bom, os equipamentos de hoje em dia, a gente tem vários recursos, né, então a frequência respiratória de backup que eu comentei é muito importante, então esses pacientes, eles não podem ventilar em modos ventilatórios espontâneos, modos ventilatórios, por exemplo, como o CPAP, que é pressão positiva contínua, sem frequência respiratória, e a monitorização da ventilação, né, então os equipamentos têm software que trazem informações aí para uma monitorização mais adequada. Monitorar esse paciente também em ventilação em relação ao uso de oximetria noturna,
né? Então, aqui eu tenho uma oximetria muito ruim de um paciente ventilado. Depois dos ajustes, eu consigo melhorar esse exame aí e subir essa saturação para mais de 95. Tá? Então, aqui alguns erros frequentes que eu comentei em relação ao CPAP, em relação à respiração espontânea, e o paciente em ventilação não invasiva, por 24 horas, não é um paciente que necessariamente precisa de traqueostomia, tá? E em relação aos recursos de auxílio à musculatura expiratória, né, eu tenho duas formas de ajudar esse paciente, de forma mecânica ou de forma manual. Forma manual, eu vou ajudar a musculatura expiratória, então com prensa torácica, prensa abdominal. Eu vou somar as técnicas para, então, aumentar mais o pico de fluxo de tosse, então empilhamento de ar associado às técnicas manuais, né? Hoje a gente tem várias máquinas de tosses, aí cada uma com as suas particularidades, mas todas funcionam, basicamente tem o mesmo mecanismo de funcionamento, né? Essa tabela aqui nesse artigo de 2018 mostra aí também o início da máquina de tosse para adaptação em torno de 20 centímetros de água positiva e negativa, chegando ao alvo de 40 no mínimo, né? Então, pressões inferiores a 40 centímetros de água não são capazes de gerar um pico de fluxo de tosse adequada. Tá? Então, aqui, um exemplo também de assistência à tosse mecânica com prensa torácica. Então, para cada paciente, a gente vai adaptar a melhor técnica, né? Então, é muito importante a gente conhecer o nosso paciente para poder oferecer para ele o melhor recurso, o recurso mais eficaz, né? Aquele paciente é um paciente que optou em não fazer a gastrostomia e faz o coffee assist logo após todas as refeições, aí você vê resíduo, né, da via aérea que vem aqui para a máquina, né? E aqui um exemplo também de um paciente saturando 91% para estar fazendo a máquina da tosse na traqueostomia, também que é muito bacana. Os pacientes acabam que tendo contraindicação por muitos profissionais da máquina da tosse na traqueostomia. Então, aqui eu anulo todas as complicações, enfim, todas as repercussões de uma aspiração traqueal gera, né? E aí eu consigo remover essas secreções de forma não invasiva, anular praticamente que 100% as aspirações traqueais com sonda de aspiração, e a saturação que era 91%, depois que eu faço uma sequência de coffee assist, eu consigo ver a saturação aqui 97%. Bom, desculpa a correria aqui do fim da aula, desculpa que eu excedi um pouquinho, é porque é um desafio falar, né, de fisioterapia respiratória, manejo terapêutico e VNI em 30 minutos. E eu fico à disposição, espero ter contribuído aí com a excelência do evento. Obrigado.